Lição 7: Os mates rápidos e outros cheques mate básicos. Parte 1. A corrida do bispo, o rei aprisionado, o ozônio do cavalo, o mate de legal e os outros cheques mate em 4 lances. Conceitos. O mate do bispo, também conhecido como mate do louco. O rei aprisionado e o sonho do cavalo, também conhecido como mate em 3 lances. O mate de legal e os outros 4 movimentos cheque mate. A S, casa S, mais fraca S em um tabuleiro de xadrez. F7 e F2. A maneira mais rápida de perder uma partida de xadrez. O companheiro do tolo. O mate do tolo. As pretas jogam 2DH4. Para que qualquer um dos mate rápidos funcione, vários princípios fundamentais da abertura, lições 6 e 8, devem ser quebrados, como você pode ver claramente com o primeiro e mais rápido cheque mate da nossa lista. O false mate, ou cheque mate em 2 movimentos. Apenas o branco pode perder tão rapidamente, e apenas jogando horríveis movimentos iniciais. As brancas devem começar movendo o peão F, um F3 ou um F4 ou o peão G, um G4. As pretas então abrem a diagonal da dama, D8H4, com 1 e 6 ou 1 e 5. O branco então segue com um segundo erro, assumindo que um F3 foi jogado. O branco segue com 2G4, e o preto entrega o cheque mate em H4. O primeiro cheque mate em 3 lances. O rei inquieto. 1 e 4 e 5 2DH5 e 2 Re 8 e 7, 3DXH5. Como aprendemos com o false mate, seu oponente deve cooperar para que o cheque mate seja alcançado tão rapidamente. Qualquer cheque mate em 4 movimentos precisa de ajuda. Como seu oponente precisa ajudá-lo de alguma forma, esses companheiros rápidos também podem ser conhecidos como companheiros de ajuda. O fidget king, um cheque mate em 3 movimentos, não é exceção. O rei do seu oponente deve estar nervoso ou pelo menos ter uma coceira louca para deixar voluntariamente a casa E8, caminhando diretamente para o cheque mate em E7. Os movimentos usados para alcançar a posição estão listados abaixo do diagrama. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 1 de 10. Lição 7. Cheque mate em 3 lances. O sonho do cavaleiro. 1 e 4 CC6 2 NE2 CB4 3 C3, CD3. O segundo cheque mate em 3 movimentos é um pouco mais lógico em termos de desenvolvimento e princípios de abertura, embora não muito. As brancas pelo menos começam com uma grande jogada, 1 e 4. No entanto, quando o branco encontra um CC6 pelo preto com o terrível 2C2, bloqueando seu próprio rei, rainha e bispo, o desastre está prestes a acontecer. As pretas podem então seguir com 2CB4, observe que 2C5 também pode alcançar a casa D3 em 3 lances, embora não induza o branco a cometer um terrível erro no lance 3, e quando o branco não pode deixar de atacar o cavalo B4 com 3C3, as pretas dão mate com 3CD3. Os cholars mate, passo 1. As brancas desenvolvem a dama cedo para truques. Quando o branco desenvolve 2DH5, o natural 2CC6 defende o peão E5. As casas mais fracas no xadrez são F7 e F2, pois essas casas são defendidas apenas pelos reis. O plano 1 e 4 e 5 2QH5 visa a casa F7, mas também ataca o peão E5. Portanto, ao contrário de qualquer um dos 3 companheiros rápidos anteriores, os cholars mate não pode ser totalmente classificado como um companheiro de ajuda. Se o preto desenvolver 2CF6, por exemplo, o branco jogaria 3DC5, ganhando um peão. A melhor jogada das pretas, 2CC6, defende o peão E5, mas deixa a porta aberta para uma armadilha. Uma vez que o branco desenvolve o bispo F1 para a casa C4, o preto não deve se concentrar apenas no desenvolvimento de sua ala de rei ou no ataque à dama branca, o preto deve se lembrar da fraqueza em F7. Os cholars mate, passo 2. Preto cai na armadilha do branco, checkmate em F7. Depois de 3BC4, é fácil para o preto errar 3CF6, atacando a dama. Após o erro natural, mas terrível, 3CF6, o branco usa a diagonal H5 e 8 para esgueirar-se do cavalo F6 e capturar o peão F7, desferindo cheque mate e deixando o rei preto atordoado porque seu exército não veio em sua defesa. Observe que a dama branca é defendida pelo bispo C4.
As pretas realmente tinham várias maneiras de defender essa complicada ameaça de xeque-mate. 3q7, 3df6, 3ch6 e a melhor jogada, 3g6. 3g6 persegue a dama branca de h5, e depois de 4cf6 e 5bg7, o preto completou o desenvolvimento e está pronto para fazer o roque e trazer segurança ao rei. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 2 de 10. Lição 7. O xeque-mate de 4 movimentos dos ajudantes. Passo 1. Desenvolver e esperar por ajuda. O natural 2cf6 atacaria o peão e4 e evitaria o xeque-mate. A outra maneira comum de os iniciantes tentarem um mate rápido. A abertura do bispo, definida como 1e4 e 5-2bc4, não é uma abordagem ruim das brancas, pois ataca a casa mais fraca. No entanto, deve ser enfrentado por 2cf6, atacando o peão e4 e bloqueando o acesso à sua fraca casa f7, enquanto o cavalo f6 bloqueia a coluna f e protege h5. Depois de 2cf6, o branco provavelmente defenderia o peão e4 com 3d3 ou 3cc3. Ambos os jogadores se concentrariam em completar seu desenvolvimento enquanto se preparavam para fazer o castelo de seus reis e batalhar no meio-jogo. No entanto, se o preto estiver de bom humor, ele pode escolher um caminho menos agressivo e permitir que o branco aumente a pressão em f7. O xeque-mate de 4 movimentos dos ajudantes. Passo 2. A ajuda está a caminho. As pretas precisariam errar no lance 3, permitindo 4dxf7. Se, em vez disso, o preto escolhesse um segundo movimento, como 2cc6, o branco poderia continuar com 3dh5, semelhante ao de Scholar, ou 3df3. Ambos os movimentos ameaçam capturar f7, e quando outro movimento de desenvolvimento negligente como 3bc5 é feito, o branco pode terminar o jogo com 4dxf7. Este segundo xeque-mate de 4 movimentos é referido como o mate ajudante porque os movimentos do preto eram duvidosos e ajudaram o plano do branco de atacar f7. As pretas ignoraram a defesa da casa mais fraca. Se o preto tivesse escolhido lances mais lógicos, tanto 2nf6 quanto um lance para defender f7 no lance 3, não haveria xeque-mate em 4 lances. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 3 de 10. Lição 7. Os mates rápidos e outros cheques-mate básicos. Parte 2. Outras ideias e padrões básicos de cheque-mate. Conceitos. O cheque-mate da fileira de trás. O cheque-mate sufocado. Simples companheiros de apoio e estratégia básica de cheque-mate. Cheque-mate na classificação anterior. Exemplo 1. O padrão rock-roller. O rei preto está preso contra a fileira de trás. Agora que aprendemos os mate rápidos e os cheques-mate mais básicos que podem ocorrer no estágio de abertura do jogo, na parte 2 veremos várias ideias e padrões fundamentais de cheque-mate que podem ocorrer em um jogo de xadrez e que cada jogador de xadrez iniciante deve saber. O backhand mate é simplesmente definido como um cheque-mate onde o rei inimigo fica preso contra sua própria fileira de trás. Aqui vemos um exemplo familiar com o padrão que aprendemos na lição 4, parte 2. Cheque-mate na fileira de trás, exemplo 2. O rei está preso por seu próprio exército. O rei preto está preso contra a fileira de trás, por seus próprios peões. Talvez a versão mais comumente alcançada de um companheiro de fileira de trás seja aquela em que o rei inimigo se encontra preso ao longo da linha de trás, seja na 8ª ou na 1ª fileira, por seus próprios peões. Observe que os peões pretos substituem todas as casas que a torre branca em B7 guardou no exemplo 1. Em alguns casos, um jogador pode mover um dos peões para frente. Imagine o peão H preto em H6 em vez de H7, fornecendo assim a casa H7 como uma rota de fuga para o rei preso, a fim de criar alguma respiração. Quarto para o rei. Esta é uma ideia defensiva comum, impedindo que uma tática de backhand mate ocorra. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 4 de 10. Lição 7. O cheque-mate sufocado. O rei criou sua própria prisão. As brancas acabaram de dar o golpe final. Um cf7 mate. Aqui temos um cheque-mate sufocado.
Apenas um cavalo pode entregar um mate sufocado, pois por definição o rei deve estar diretamente cercado por suas próprias peças, e apenas o cavalo pode entregar um cheque sem enfrentar diretamente o rei em uma diagonal aberta ou arquivo. Este cheque-mate é chamado de sufocado porque o rei é espremido por suas próprias peças e não consegue respirar. Existem muitas combinações bonitas que atingem o clímax em uma posição de cheque-mate sufocada. A notória Venus Flytrap com o nome da flor mortal pode ser vista em ação tanto nos vídeos do Cheskid.com quanto nos artigos. Um cheque-mate de apoio, exemplo, uma dama preta é defendida pelo peão F3. O padrão básico final de cheque-mate que todos os jogadores iniciantes de xadrez devem conhecer é um mate de apoio. Ao contrário do backhand ou smothered mate, um support mate requer a ajuda de outra peça. Este companheiro de equipe ou ajudante deve fornecer proteção para a rainha enquanto ela desfere o golpe final. Aqui vemos o exemplo mais comum para o termo suporte mate. A dama preta em G2, dando cheque-mate no rei branco em G1, é protegida pelo peão em F3. Este padrão pode ocorrer em qualquer borda do tabuleiro, a primeira ou oitava fileiras, ou os arquivos A ou H. Um cheque-mate de apoio, exemplo 2, o bispo distante cobre a dama em cheque-mate. Um mate de apoio ocorre quando a dama dá cheque-mate e é protegida por um peão ou peça menor. No entanto, a peça de proteção não precisa estar ao lado da rainha e pode proteger Big Mama de longe. Em muitos casos, a rainha é guardada por um cavaleiro ou bispo. Com o último movimento do branco sendo um DB7 cheque-mate, vemos o rei preto preso sem casa segura. As pretas não podem capturar a primeira dama inimiga por causa da proteção de longo alcance do H1 Bishop. Como o cheque-mate rei e rainha contra rei na lição 4, parte 1, a rainha pode perseguir e encurralar um rei inimigo, mas ela precisa de ajuda para terminar o trabalho. Símbolo de Copirig, Cheskid.com página 5 de 10. Lição 7, os mates rápidos e outros cheques mate básicos. Guia do instrutor. Aprender os kick-mates, parte 1, pode ser divertido e uma das lições mais importantes para um jogador de xadrez iniciante. Fornece os primeiros exemplos de um jogo completo. Por mais impraticável que esse jogo possa ser, um técnico deve usar essa oportunidade para ajudar cada aluno a entender que ganhar material e capturar todas as peças do oponente nem sempre é necessário para obter o cheque-mate. O objetivo do xadrez não é o mesmo objetivo das damas. Relembre a cada aluno a importância de defender a sua casa mais fraca, F7 ou F2. Entender esse princípio é essencial para o crescimento de todo enxadrista. Os 3 padrões básicos de cheque-mate que escolhemos para a parte 2 foram selecionados por causa de seu valor prático. Combinações de backhand, cheque-mate sufocado e outros padrões básicos de acasalamento de suporte ocorrem com mais frequência em torneios. No entanto, recomendamos colocar tanta ênfase na importância de memorizar os outros padrões de cheque-mate incluídos nas planilhas famosos cheque-mate. Notas e conselhos práticos, lição 7. Use a planilha guardando F2 e F7 como uma oportunidade para lembrar ao aluno S, que, embora conhecer os kick-mate seja importante, nem sempre é bom tentar um cheque-mate tão cedo no jogo, pois isso irá provavelmente levaria à perda de tempo e risco da rainha ser atacada pelas peças menores. Embora nem todas as posições incluídas nas planilhas de cheque-mate famoso ocorram regularmente durante o jogo prático, todas elas exibem um importante padrão de cheque-mate que deve ser memorizado. Para ajudar essas ideias a se tornarem concretas na mente de cada criança-aluno, recomendamos: 1. Ao instruir grandes grupos, defina as posições nas planilhas cheque-mate famosos em um quadro de demonstração para discussão em grupo antes de pedir aos alunos que as resolvam por conta própria. 2. Associe o nome original de cada padrão de cheque-mate ao diagrama, pois isso consolidará ainda mais a ideia e, ao tornar as posições pessoais, o treinador aumentará a impressão mental de cada criança do padrão de cheque-mate. Símbolo de Copirig, Cheskid.com página 6 de 10. Lição 7. Lição 7. Cheque-mate famoso. Os diagramas a seguir são cheque-mate em 1 ou 2 movimentos. Esses padrões famosos devem ser memorizados por todos os jogadores de xadrez iniciantes. O companheiro rabo de andorinha. Branco para jogar, cheque-mate em um lance mate Pillsbury's.
Branco para jogar, cheque mate em 2 lances. O mate árabe. Branco para jogar, cheque mate em um movimento mate de Blackburn. Branco para jogar, cheque mate em 2 lances. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 7 de 10. Lição 7. Lição 7. Cheque mate famoso. Os diagramas a seguir são cheque mate em um ou 2 movimentos. Esses padrões famosos devem ser memorizados por todos os jogadores de xadrez iniciantes. Mais descrições com chave de resposta. Mate Bodens or Criss Cross. Branco para jogar, cheque mate em 2 lances. Mate Grecos. Branco para jogar, cheque mate em 2 lances. Mate Anastasia. Branco para jogar, cheque mate em 2 lances. Mate Legal. Branco para jogar, cheque mate em 2 lances. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 8 de 10. Lição 7. Lição 7. Guardando F2 e F7 nos diagramas a seguir, há uma ameaça de cheque mate ou ganho de material na casa F2 ou F7. Encontre a melhor maneira de proteger os quadrados mais fracos contra ameaças. Circule sua peça favorita que pode proteger e, para obter pontos de bônus, escreva seu movimento abaixo de cada diagrama. Como o branco pode proteger F2? Branco para jogar. Como o preto pode proteger F7? Preto para jogar. Como o branco pode proteger F2? Branco para jogar. Como o preto pode proteger F7? Preto para jogar. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 9 de 10. Lição 7. Os mates rápidos e outros cheques mate básicos. Palavra-chave. Folha de trabalho cheque mate famoso. Página 1. Diagrama 1, 1Q6. Diagrama 2, 1TG8. RxG8, 2TG1. Diagrama 3, 1RH7. Diagrama 4, 1DXH5, GXH5, 1F8R em qualquer lugar, QH8 e 1F6 ou 1F5, 2QH7, 2BH7. Folha de trabalho cheque mate famoso. Página 2. Diagrama 1, 1DXC6. BXC6, 2BA6. Diagrama 2, 1DG6. HXG5, qualquer outro lance. 2DH7, 2DH5. Diagrama 3, 1DXH7. RxH7, 2TH1. Diagrama 4, 1BXF7. Re7, 2CD5. Guardando F2 e F7, folha de trabalho. Diagrama 1, 1 de 2, 1DF3, 1D4 e 1CH3 estão corretos. 1 de 2 é melhor seguido pelo desenvolvimento de G1 cavalo para F3. Diagrama 2, 1 de 7, 1D5 e 1CD5 estão corretos. 1 Q7 é melhor porque ambas as outras opções perdem material para o preto. Diagrama 3, 1 Q2, 1 DF3, 1 00, 1 CG4 e 1 ND3 estão corretos. 1 CD3 é melhor, pois é o único movimento que guarda F2 e protege o cavalo e 5. Diagrama 4, 1 CH6, 1 de 7 e 1 DF6 estão corretos. 1 CH6 é o melhor. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 10 de 10. Fools made. Made. Okay? Here, the fools made by white. Made.
ok?